de pedreiro, 73. Eu disse, é uma vergonha, vamos erradicar o analfabetismo aqui. Conseguimos. Mas para mim foi uma surpresa, quando eu procurei uma professora que foi fazer o programa, e ela disse, primeiro... Não, ela começou o curso, aí eu fui visitar os alunos. Quando eu cheguei lá, em vez de estar estudando, eles estavam fazendo bonecos de barro e bordando. Aqueles homens lá bordando. Aí eu disse, que história é essa? Ela disse, não, é porque esses caras não sabem usar a mão. A mão deles é para enxada. Eles não conseguem fazer com que o lápis. Ele aí fez uma comparação comigo. Ela disse, se eu lhe der um bisturi, você vai fazer o maior estrago numa pessoa. Só um médico que é capaz de pegar e usar o bisturi com a sensibilidade para cortar apenas o que deve. Mesma coisa é para você usar o lápis pela primeira vez depois de 40 anos de idade. Isso vale para o computador também. A impressão que dá hoje é que computador só gosta de criança. Mas não é porque computador gosta de criança, é porque os mais velhos não gostam de computador, porque exige uma coisa diferente. Então, a gente vai ter que fazer com que grande parte do tempo de formação num curso profissionalizante seja para ensinar o que está sendo treinado a depois mudar de profissão. Como é que ele vai ter acesso pela internet a novos cursos? Onde é que ele depois se matricula? Quando é que ele sabe que já não está dando mais certo o curso que ele aprendeu? Como é que ele fica antenado para ver que a área dele está ficando obsoleta? Onde é que ele procura um curso novo para se aprimorar? Aprender a capacitar-se é a coisa mais importante hoje do processo de capacitação. E aí o curso profissionalizante é fundamental. Por quê? Porque não dá para você dar cursos longos para alguém que só vai ficar 5 anos na profissão. O governador do Mato Grosso, ele fez uma coisa que eu acho muito interessante. Ele, em vez de abrir novas escolas técnicas, e o Arruda está fazendo isso aqui também, no Distrito Federal, tem a ver com o nosso Projeto Saber, 10 anos atrás. Esse Projeto Saber é um projeto de formação em massa de pessoas. Não tinha uma escola onde eles iam. A gente contratava os professores, dava o curso, terminou muito bem. O Blairo, né, que é o governador do Mato Grosso, estava me explicando que ele hoje contrata as pessoas, dá um curso de 6 meses e termina. Não tem mais professor. Eu sei que isso sindicalmente é um desastre, mas ele não tem professor contratado permanentemente. Por quê? Porque eles têm hora que eu preciso de eletrotécnico. Tem hora que eu não preciso mais de eletrotécnico. Tem hora que eu preciso de... não chama motorista mais, o cara que maneja, que é no computador, as colheitadeiras de soja. Tem hora que eu preciso de um operador. Um operador de colheitadeira. Mas depois já não preciso mais de operador, porque sobra. Então ele contrata o profissional para dar aqueles cursos, terminou, pronto. Daí a 5 anos ele volta a dar aquele curso, porque se aposentaram, deixaram a atividade. Tudo isso vai exigir o quê? Formações rígidas no ensino formal e formações ad hoc, momentâneas, circunstanciais, nos cursos profissionalizantes. E a permanente reciclagem, o que hoje se chama de educação permanente, né? A educação ao longo da vida. Não vai mais poder ter ex-aluno de nada. Só tem um lugar onde você vai poder escrever, aqui jaz um ex-aluno. É na túmulo. Aqui jaz um ex-aluno. Mas se estiver vivo, ele não é ex-aluno. Ou ele é aluno ainda, ou ele está superado. Ou em vias de ficar superado. Essas mudanças vão exigir uma filosofia nova nos cursos de formação. Eu sei que falar de filosofia hoje, quando vocês estão com a mão na massa, não os dedos, né? Você vê como a gente está atrasado. Não é mais a mão na massa, são os dedos na massa. Como vocês estão com a mão na massa, vocês estão querendo respostas concretas, mas não há futuro se a gente não fizer a revolução na filosofia como a educação é feita no Brasil hoje. A revolução do conceito dela como permanente, ao longo da vida, não tem mais diploma permanente, a expansão dela no mundo inteiro. Veja bem, que 2 mudanças radicais. A educação tem que ser permanente e ela tem que acontecer no espaço inteiro onde a pessoa vive.
e a pessoa vive no espaço terrestre. Hoje você não vive mais na cidade apenas, você vive no planeta. A prova é o aquecimento global. E os novos instrumentos que você vai ter que usar, o fato de que a educação tem que ser vista na sua integralidade ao longo de todo o processo, desde a primeira infância até a aposentadoria, e os novos equipamentos, cada vez mais à disposição, simbolizados na ideia de computador. Mas não é o computador apenas, é uma porção de equipamentos que estão aí, que nos ajudam bastante e que muitos de nós têm medo de usar, porque nós, sobretudo mais velhos, nos formamos no tempo em que isso era uma máquina absurda. E alguns têm medo de usar isso porque acham que vai tirar o emprego. Ao contrário, como eu disse já aqui, vai dar mais emprego. Precisa de mais professor para preparar uma aula com computador do que para você dar aula sem o computador. A sala de aula hoje, ela exige que você monte no cavalo chamado computador, que você monte no cavalo chamado televisão. É um cavalo. Nós é que somos os cavaleiros, as damas, né? Mas o equipamento, sem ele, a gente não vai muito longe. É isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se vim perturbar mais do que dar caminhos a vocês, mas eu acho que no mundo de hoje, perturbar faz parte do processo... Perturbei o microfone aqui. Perturbar faz parte do processo pedagógico, mútuo, que concluo com isso. Estamos num tempo em que ninguém pode dizer, eu sou o professor. E ninguém pode ter a modéstia de dizer, eu sou o aluno. De repente, um aluno faz uma boa pergunta e o mestre, naquele momento, virou ele. De repente, o professor não assistiu ao Jornal Nacional e não aprendeu uma determinada novidade, no outro dia ele é o aluno. Porque o conhecimento hoje, ele está no ar e mudando muito rapidamente. Então, eu vim aqui como um provocador, aluno e professor, para tentar passar um pouco da experiência e tirar também de vocês aquilo que vocês têm a passar para qualquer pessoa interessada em educação, porque vocês estão, como eu estava dizendo, com a mão na massa, com os dedos enfiados no processo. É isso que eu tinha para dizer e fico muito feliz de começar o dia podendo fazer isso que eu estou fazendo aqui e não outras coisas muito mais chatas que eu sou obrigado a fazer nos dias de hoje. Senador, professor Cristóvão Buarque, eu quero parabenizá-lo pela qualidade da sua palestra, levando a uma reflexão muito lúcida da realidade e apontando, sinalizando caminhos aí que a gente precisa implementar, precisa inserir nesse contexto para melhorar a qualidade da educação. Eu sei dos seus compromissos, a gente sabe que o tempo está curto, mas a gente gostaria de saber se há tempo para que a gente possa colocar para algumas questões. De fato, realmente, hoje eu estou com o tempo muito apertado, porque o presidente do Senado me convocou para estar lá daqui a pouco, mas eu acho que seria um absurdo eu sair sem ter uma ou duas ou três perguntas. Ok, ótimo, então. Pois não, então a gente vai... Edmar, por favor. Parabéns, senador. Eu queria ouvir um pouco do senhor sobre a formação do professor, porque verdade. A questão da formação me preocupa muito nesse contexto que a gente tem visto que os programas de formação, eles também, acho que se as pessoas dormissem 20 anos atrás e acordassem também, teriam certeza que está no curso de pedagogia. Ótima pergunta. Aí eu vou analisar dois pontos também. Como tudo a gente tem que analisar mais de uma ótica. Uma ótica é o conteúdo, a outra é a forma. Eu creio que a gente está errando no Brasil em manter o professor como uma categoria profissional contratada localmente pelo município ou pelo Estado. O problema da educação de base. Nós temos que federalizar a educação de base. Temos que ter uma carreira nacional do magistério, como tem uma carreira nacional do Banco do Brasil, da Polícia Federal, das Forças Armadas, no Ministério Público. Todos os itens que esse país decidiu dar importância, ele criou uma carreira nacional. Petrobras. A educação não tem uma carreira nacional.
Então, o professor, ele é escolhido municipalmente e ele recebe um salário municipal. A minha ideia é que a gente tem que ter um salário federal. Não estou dizendo que se paga necessariamente pela União. Eu acho que o Estado e o município têm que fazer o seu esforço. Mas sem a União vai manter o desequilíbrio, porque tem município muito pobre no Brasil e município razoavelmente não pobre. Embora não tem mais município rico. Você tem a riqueza do município, mas não a municipalidade. A prefeitura é pobre hoje. Você tem que ter um equilíbrio disso. Eu acho que tem que ter uma carreira nacional do professor. Essa carreira não pode transformar os 2.800.000 professores de hoje em professores dos novos tempos. Muitos de nós não vamos acompanhar. A minha proposta é que a gente faça a revolução educacional por cidades. Escolha um conjunto de cidades e revolucione aquelas cidades. Por exemplo, faz um concurso público para escolher professores para 100 cidades. Aí foi um concurso público nacional. Passa a pagar um salário, vamos dizer, R$4.000, que hoje é impossível pagar para o Brasil inteiro e nem vale a pena, seria jogar dinheiro fora, tirando o lado social. Seria uma espécie de bolsa magistério. Não ia dar o impacto, porque muitos desses não teriam condições de dar o retorno por esse salário. Então, você concentraria ali. Em 4 anos, você faz 1.000 cidades. Em 8 anos, você faz 2.500. Em 15, 20 anos, você faz todas as cidades do Brasil. Aí põe horário integral, professores bem remunerados e bem dedicados. Aí tem que ter uma carreira que o professor que não seja bem dedicado e bem avaliado não continue. Não existe nada que a gente goste e que a gente não avalie. Tudo que a gente gosta, a gente avalia. A gente avalia permanentemente os filhos da gente. A gente avalia permanentemente o casamento da gente. A gente avalia o médico da gente. Cada 6 meses, um piloto de avião é avaliado. Agora, a gente não avalia professor, que são os pilotos que levam o país para o futuro. A escola é como uma pista de aviação. O país está caminhando nas salas de aula. Então, tem que ser bem avaliados, bem remunerados, e aí o conteúdo, bem formados. Qual é a formação? Eu creio que a gente tem que ter formação do conteúdo da disciplina, que é o que a gente dá hoje, mas tem que ter formação no uso dos novos instrumentais, da nova realidade da ciência que muda a cada dia, da nova realidade em que o professor que não estiver atento ao que aconteceu na véspera, ele de repente está superado diante de um aluno que navega na internet na véspera. Ele tem que ser bem preparado. E aí eu acho que a gente tem que ter os cursos dentro das universidades, mas eu sou favorável a que haja cursos, institutos de magistério fora das universidades, ligados diretamente ao ministério que eu defendo que exista, da educação de base. Um dos desastres da educação brasileira é a mistura no mesmo ministério de universidade e educação de base. Não pode. Enquanto tiver essa mistura, o ministério só se preocupa com a universidade, porque tem força, porque tem sindicato, porque vota. O universitário vota, primeiro grau não vota. Professor universitário tem entidades fortíssimas. Professor primário não tem um sindicato nacional. Eu defendo que haja um Ministério da Educação de Base e ou um Ministério do Ensino Superior ou coloca o ensino superior dentro de ciência e tecnologia. E aí a gente faria convênios. O Ministério da Educação de Base contrata o Ministério do Ensino Superior para formar professores. Porque aí pode exigir. Hoje não pode, está tudo dentro. Não pode. 2 anos atrás, tiraram o dinheiro da alfabetização para as universidades, alfabetização de adultos, porque as universidades têm dinheiro, mas têm força, então consegue tirar o dinheiro dos pobres analfabetos. Então, institutos nacionais de magistério, eu defendo, como eu já falei, escolas nacionais de gestão, ensinar com profundidade o conteúdo da disciplina que o professor vai ensinar, e nos cursos de pedagogia, uma abertura muito grande por novos instrumentos. Mas o que eu não defendo é que haja um só método pedagógico. Eu acho que deve ter total liberdade pedagógica. Eu preciso até explicar bem. Eu defendo federalizar a responsabilidade, mas manter a descentralização gerencial e manter a liberdade pedagógica. A gestão, eu defendo tanta descentralização que eu acho que uma escola que seja gerida pelos pais e mestres pode ser considerada pública,
mesmo que o prefeito não mande lá. Eu dou até um exemplo hoje em dia de escolas federais no Brasil. As escolas do Bradesco. Vocês conhecem a escola do Bradesco? Elas são federais. Elas pertencem a ela é de propriedade privada do Bradesco, mas elas têm um padrão comum no país. O salário, porque eu saiba, é padrão. Vou dizer outra. As escolas do Pitágoras, do Objetivo, as escolas hoje do setor privado, dos ricos, as boas, elas são federais. Elas têm o mesmo padrão no Brasil. Metodista, Marista, Objetivo, Pitágoras, aquela outra do Paraná, Coque. Eu um dia desse somei, dava mais de 1 milhão de alunos nessas escolas federais privadas. Por que a gente não pode ter escolas federais públicas? No sentido da padronização da qualidade, com liberdade pedagógica. Agora, sem bons salários não vamos conseguir isso. E só com salários também não. Porque, como eu falei, professor, hoje a gente quer ganhar mais e trabalhar menos. E não muito mais, porque se a gente começar a ganhar muito mais, vão exigir muito da gente. Então, a gente quer que o aumento seja pequenininho, para que exijam pouco. Essa é uma tragédia da educação. Uma das coisas que mais dificulta uma revolução educacional é o sindicato de professores, em qualquer lugar do mundo. Não é aqui só, não, em qualquer lugar do mundo. O Clinton tentou e esbarrou na American Teachers Association. Esse Bush, que a gente mete o pau nele pelo que ele faz no mundo, ele tentou uma reforma educacional interessante, com um belo slogan: nenhuma criança deixada para trás na América. Vê que frase boa. Nenhuma criança deixada para trás na América. Esbarrou também. Esse vai ser um grande problema. Para que possamos vencer essa resistência, só tem um jeito: é o salto salarial ser muito alto, que aí a gente pode exigir. Mas para o salto salarial ser muito alto, não pode ser para todos ao mesmo tempo, porque não tem dinheiro. Então vai ter que escolher lugares. E aí eu concluo dizendo que eu fui à aula inaugural de uma escola do SESC, lá em Jacarepaguá. Vocês já ouviram falar na escola do SESC em Jacarepaguá? Já ou não? Vocês todos deviam estar sabendo, mas eles não estão fazendo propaganda. Eu fui à aula inaugural. O SESC inaugurou uma escola de nível médio em Jacarepaguá, aonde não é horário integral apenas, é internato. Os alunos moram lá. Mas não só os alunos, os professores moram na escola. Claro, é um campus imenso, com apartamentos muito bons para os professores, um salário de R$7.000 para cada professor, mais o apartamento, e direito de comer quase grátis num bom restaurante que tem lá, uma biblioteca com 60 mil livros, teatro, cinema, 520 alunos, escolhidos no Brasil inteiro. Agora, isso não dá para fazer no Brasil inteiro. Eu sou favorável que haja essas escolas de ponta. Aí diz, mas é elitismo. Não, se você seleciona bem e é grátis, não vejo nenhum problema nesse elitismo. A seleção brasileira de futebol não joga todo mundo lá, não. Nem mesmo nos times profissionais joga todo mundo, joga os melhores. Agora você dá chance para todos, né? No futebol, quem não conseguiu ser da seleção é porque não teve talento ou não teve persistência, mas a bola é redonda para todos. Nós não conseguimos, mas jogamos bola igual dos ricos e do Ronaldinho. Mas a escola não é redonda para todos. Então, se você oferece escolas boas, escolhe como eles escolheram, por enquanto não tem 520, porque só está na primeira série do segundo grau. Falta a segunda e a terceira, vai chegar a 520. Agora, isso não dá para todo o Brasil. Custa R$50.000 por aluno por ano. Sabe quanto hoje se gasta por aluno no Brasil, na escola pública? R$1.100 por ano. Eles gastam 4.000 por mês. Mas é uma coisa que vale a pena. É o SESC. O Senai não tem ainda dessa, porque é outra filosofia, obviamente. Também eu não sei dizer se, numa análise mais complexa do uso do dinheiro, se isso é melhor do que usar para outros tipos de formação. Mas a formação tem que dar liberdade pedagógica. Sou contra impor método Paulo Freire, por exemplo. Ou qualquer outro. Não é porque eu seja contra Paulo Freire, muito ao contrário. É porque qualquer método monopolizando, a gente está perdendo coisas boas que está deixando de usar. Sobretudo, a resposta é federalizar,
a formação do professor. O professor tem que ter uma carreira nacional, como tem as grandes profissões do Brasil. Mais uma pergunta. Bom dia, senador. Obrigado. Excelente a tranquilidade com que passa a exposição de um pedagogo e um mestre, né? Obrigado. No início da sua fala, eu vou ler a pergunta porque é um pouquinho extensa. No início da sua fala, o senhor nos disse que era absolutamente necessária a mudança da sala de aula. Fez comparações de bancos, supermercados de há 20 anos atrás e das escolas de hoje em dia. A nossa ansiedade, claro, tirando o sistema Senai nas nossas salas de aula, que são absolutamente diferentes, é saber, dentro do seu sonho, quando é que o Brasil vai atingir esse tipo de sala de aula, principalmente fora dos grandes centros. Vai ser logo que tivermos um governo que queira fazer em algumas cidades. No Brasil inteiro, não. No Brasil inteiro vai levar 20, 25 anos. Acho que eu já ouvi o que isso. Entendeu? No Brasil inteiro não chega logo, não. A gente não tem professor suficiente no Brasil para fazer essa revolução. Vai ter que formá-los. Porque o número é pequeno. Dos 2.800.000, eu diria que a gente não tem um quinto capaz desse novo tempo. A gente não tem... Nem os prédios escolares hoje são suficientes para isso. Hoje, se a gente colocar computador em todos os prédios da Escola do Brasil, em 15 dias, metade foi roubada. Porque não tem instalações onde colocar. Metade já queimou. A outra metade, ou um quarto, né, metade da metade, quebrou e a gente não sabe consertar, porque não montou o sistema de manutenção. Então, em uma cidade, em 2 anos, faz isso. E tem que começar pelas pequenas. Sua pergunta foi boa. Fora dos grandes centros. Não deve começar nos grandes centros. Eu fui ministro e comecei em 29 cidades. Em 2 anos, essas 29 iam ser cidades, todas com 15.000 habitantes. A gente ia fazer uma revolução, mas parou logo depois que eu saí. Ia levar 2 anos, mesmo nessas cidades pequenas. Eu vi um dia desse o ministro criticando isso, dizendo que isso é criar cidades privilegiadas. Não tem problema, desde que as outras cheguem também um dia. Porque, afinal de contas, vocês não têm escola do Senai em todo canto. Você não tem represa hidrelétrica em todo canto. Você não tem grandes hospitais em todo canto. O Albert Sabin, essas coisas, só tem alguns. Você não tem jeito de fazer no país inteiro por mágica. É mentira, é falso isso. E melhorar aos pouquinhos no Brasil inteiro, a gente está melhorando, a gente não está piorando, mas é tão devagar que a gente está ficando para trás. 2 vezes. A gente está ficando para trás comparado com os outros países, que eles estão indo mais depressa, e a gente está ficando para trás comparado com as exigências modernas da educação. Mesmo que um aluno de hoje saiba mais do que um de antes, e tem gente que tem dúvida disso, é verdade, hoje ele sabe menos do que o mundo de hoje exige dele. Então, eu acho que a gente tem que fazer a revolução por cidades. Basta um governo federal querer fazer isso. Vai ter dificuldades. Por exemplo, na hora que você disser, vai ter uma carreira de professor para essas cidades, que eu chamava escola ideal. O sindicato dos professores não vai gostar. Ele vai querer que todos tenham os R$4.000 de salário. Mas vai ter que ter um processo político de convencimento ou de confronto, porque a cidade vai querer. Aliás, ninguém está reclamando dos alunos do professor do SESC, que ganha 7.000, porque não dá para pagar para todos isso. Mas está lá, e eu fui dar aula e sou muito satisfeito e um grande defensor da experiência que o SESC está fazendo. Então, rapidamente a gente começa. Agora, vai levar muito tempo para chegar ao Brasil inteiro. E vou dizer mais. Depois que chegar no Brasil inteiro, a gente está na metade do caminho. Sabe por quê? Porque a verdadeira revolução só vai ser quando os filhos dessas escolas chegarem à escola. Porque hoje, se você pega 2 meninos estudando na mesma escola, e eu dizer mais, com o mesmo talento. Agora, esse é filho de uma família que estudou, esse é filho de uma família que não estudou, esse vai ter mais dificuldades. Porque esse chega em casa, ouve falar de literatura, esse chega em casa, o pai comenta, o pai cobra, esse não cobra. Os pais pobres hoje não cobram dos filhos, sabe por quê? Porque no tempo deles nem escola tinha. Hoje eles têm um lugar onde eles mandam os meninos comerem a merenda.
Eles já estão satisfeitos. Então vai precisar de uma geração para a gente dar o salto completo. Agora, é possível, os outros países já fizeram. Muitos já fizeram. Semana eu conversei com um senhor, que eu tenho uma boa amizade, que foi embaixador da Suécia aqui. E depois se aposentou e ficou morando no Brasil. E ele falando a minha comparação, que ele viu pela televisão, de que se o Banco do Brasil é igualmente bom em qualquer lugar que a gente for, por que é que a escola não é igualmente boa? E a outra coisa que eu falo sempre, houve um tempo que nós lutávamos pelo socialismo, pegar o capital do capitalista e dar para os trabalhadores. A gente viu que não deu certo, né? Até porque não foi para o trabalhador, foi para uma burocracia do Estado que terminou criando privilégios para ela. O que chegou para o trabalhador foi pouco. Para mim, hoje, o ideal, se quiser chamar socialismo, o que seja, não é tirar capital do capitalista e dar para o trabalhador. É pegar o filho do trabalhador e botar na escola do filho do patrão. Essa é a revolução. Aí esse senhor da Suécia, ele disse, eu estudei na mesma escola e que tinha um colega filho de um caminhoneiro e um colega filho do vice-presidente da Volvo, na Suécia. E éramos iguaizinhos. E aí tem o mesmo futuro, dependendo do talento. Mas eu quero concluir dando um recado. Como é que a gente vai fazer? Porque a sua pergunta é quando? Para mim, a gente só vai fazer isso quando houver um grande movimento nacional pelo educacionismo, como houve um século atrás pelo abolicionismo. A gente precisa criar um movimento educacionista brasileiro, que diga que a educação é o vetor do progresso. Porque hoje o vetor do progresso é a economia. Mesmo vocês trabalham com a educação voltada para a economia. O vetor do progresso é a educação. Mas isso exige uma nova ideologia que a gente não tem. Porque a ideologia nossa é a ideologia da economia. Capitalismo, socialismo, desenvolvimento. A gente não tem a ideologia do educacionismo. Eu venho caminhando por aí tentando defender a criação disso. Por mim, a bandeira do Brasil seria educação é progresso, e não ordem e progresso. Aliás, eu vou apresentar um projeto agora de lei, claro, eu apresento mais para provocar, dizendo, vedando, proibindo que os símbolos nacionais tenham texto escrito enquanto houver analfabeto no Brasil. A Constituição diz que é proibido discriminar. A bandeira do Brasil é anticonstitucional, porque ela discrimina. Ela só é entendida por quem sabe ler. Quem não sabe ler, você mistura a ordem daquelas letras, ordem e progresso, ele pensa que continua sendo a bandeira. Ou você escreve em inglês ali, ele vai pensar que continua sendo a bandeira do Brasil. Eu acho que a gente deveria fazer um compromisso. Como ninguém quer mudar a bandeira, vamos ensinar todo mundo a ler. Não é isso? Já devíamos ter feito isso há mais tempo. Agora, isso é fruto da elite brasileira que, a meu ver, talvez inconscientemente, não quer distribuir o conhecimento para todos. Eu acho que é inconsciente, não é uma estratégia. Porque a melhor maneira de ameaçar o futuro dos filhos dos ricos é dar escola igual para os filhos dos pobres. Por isso, os filhos dos pobres são os grandes craques. Só tem o Kaká, que eu acho que é filho de classe média. O resto tudo é filho de pobre, jogador de futebol. Porque a maioria é pobre. Todos jogam futebol com as mesmas regras, com a bola igual. Termina que a maioria é pobre, lá em cima, no topo da carreira. Agora, para ser doutor, não. Para ser doutor, você tem que ter uma escola boa. Os pobres têm escola ruim. Aí só chega doutor os filhos dos que têm dinheiro. Salvo as exceções, obviamente, que existem, e aqui talvez alguns de vocês, ou de nós, sejamos, mas somos exceção. Bem, essa é a minha resposta, e eu deixo, então, provocado por você essa ideia. Vamos criar esse movimento educacionista brasileiro, e vamos ser cada um da gente, além de educador, educacionista. Ou seja, lutar para que isso aconteça tendo governos nesse país, não apenas que queiram fazer, mas que tenham a legitimidade popular para fazer, porque hoje não tem. Um presidente que, de fato, quiser fazer a revolução educacional no Brasil, ele vai ter muita dificuldade. Quando ele disser que vai botar mais dinheiro para pagar melhor professor do que pagar melhor
os funcionários da Polícia Federal. Vai ter dificuldade, porque eles vão fazer greve, vão pedir isonomia. Mas isonomia no Brasil virou uma coisa maluca. A isonomia não é ganhar o mesmo, é ter o mesmo aumento. Então você tem 11 mil reais de salário, você dá 30% ao salário mínimo, quem está aqui quer ter 30% também. É a isonomia da percentagem, não é a isonomia do valor, porque aí só quando chegasse aqui. A gente precisa criar esse movimento educacionista brasileiro. E a gente precisa fazer com que cada brasileiro seja, além de um educador, como alguns de nós somos, vocês e eu, criar um movimento em que todos nós sejamos educacionistas. E eu vim aqui não só como educador, eu vim aqui, sobretudo, como educacionista, como um político que hoje dedica toda a sua energia nessa ideia de que o Brasil precisa, sim, fazer uma revolução. Não é mais na propriedade. Não tem nenhum problema que tenha gente rica e gente pobre. É na distribuição do conhecimento. Um país não tem nenhum problema que um tenha carro, outro não tenha carro. Não pode ter médicos diferenciados entre rico e pobre, escola diferenciada. Isso é que tem que ser igual um dia no Brasil. O resto, deixa ser diferente. Restaurante caro, comida cara, carro caro, não faz mal não, que uns tenham isso, outros não tenham. Agora, saúde e educação tem que ser a mesma para todo mundo, senão isso não é uma república. Bem, eu agradeço a vocês, por mim ficava aqui o tempo todo, mas deixa eu ir cumprir também as obrigações, porque aqui eu vim pelo gosto. Senador. Senador, professor Cristóvão, nós queremos agradecer pelo brilhantismo das suas ideias e pela honra de estar participando desse nosso segundo encontro. E, para isso, nós gostaríamos de convidar a aluna Mariana Rodrigues da Silva, é nossa aluna aqui do Distrito Federal, do curso de Educação Base, de Educação do Ensino Médio, como um curso técnico de redes. E o André Luiz, que é aluno do curso de automobilística, curso técnico com o curso regular, o ensino médio regular do SEDES. Certificados. Opa, muito obrigado, hein? E aí esse portfólio aqui foi produzido pelos alunos lá de João Pessoa, da Paraíba. Muito obrigado, hein? Nada. Prazer. Não, pastinha ainda? Obrigado, hein? Obrigada, senador. Estamos iniciando nesse momento o último painel deste evento, desse segundo Encontro Nacional de Gestores de Educação Profissional do Senai. E, em primeiro lugar, dizendo do prazer de trabalhar numa instituição que pode promover eventos dessa natureza, ouvir os diferentes e compartilhar e até, quando possível, construir juntos o conhecimento. Esse último painel, que segue a palestra do senador Cristóvão Buarque, tem o título de Qualificação Profissional no âmbito das políticas públicas. Para conversar conosco sobre isso, e tem sido uma constante no Senai a preocupação com os aspectos do trabalho, da educação e da tecnologia. Sempre trabalhamos com esse trinômio. E nada mais oportuno de ter ouvido aqui educadores e agora ouvir o Ministério do Trabalho. Para tal, nós convidamos a senhora Fátima Rosa Naves, que é coordenadora geral de qualificação profissional do Ministério do Trabalho e Emprego. Gostaria que você viesse compor aqui a mesa. Que é mestre em administração e que defendeu sua tese em administração de recursos humanos e que tem larga experiência na condução de programas dentro do Ministério do Trabalho. E conosco vai compartilhar a visão do Ministério em relação, inclusive, aos caminhos e às políticas que estão sendo encetadas e, complementarmente, a pedido do professor Manuel, que eu respeito muito, o meu guru, ela é goiana e, portanto, colega dele, e foi citado isso como um mérito. E, de imediato, eu gostaria, em função do horário que a gente vai ter que cumprir, passar a palavra para a Fátima Rosa, para a sua exposição. Obrigada. Muito obrigada.
Bom dia a todos. É uma surpresa agradável poder estar com vocês, até dizer que o Ministério ele tem um ótimo relacionamento e uma vontade muito grande de fazer parcerias com o Sistema S. Eu sei que ontem ou anteontem, não sei, teve uma entrevista do ministro que deixou assim, o pessoal um pouco triste, mas eu tenho boas notícias. Então, eu acredito que a gente vai, a partir de inclusive, algumas políticas, algumas diretrizes que estão sendo criadas, fazer um trabalho muito mais estreito, mais junto do Ministério e o Sistema S. Inclusive, essa minha fala hoje é em cima das possibilidades que a gente tem de trabalho de forma conjunta. Tá? O Ministério do Trabalho e Emprego, é bom que a gente diga do Trabalho e Emprego, quando a gente fala em políticas públicas de qualificação profissional, ela tem o foco que é a questão da inserção direta em uma ocupação, quer dizer, uma inserção no mundo do trabalho, para o trabalhador. Então, a qualificação, ela é específica para o trabalho. Então, diante dessa questão, algumas propostas, alguns trabalhos que a gente tem feito, muitas vezes não tem atingido esse ponto fundamental que é nós termos condição de estar conduzindo as pessoas que hoje não estão trabalhando ou estão com dificuldades de permanecer no trabalho, uma qualificação que faça com que ele se insira ou com que ele permaneça. Diante de estatísticas que todos nós já estamos sabendo aí de vagas não ocupadas por falta de qualificação profissional, isso nós já estávamos com essa estatística trabalhada desde 95, 96, e veio preocupando vários governos, e agora, cada vez mais, a gente está com essa condição aí de estudo com relação a essa pouca qualificação que nós estamos conseguindo para acompanhar o desenvolvimento econômico que o Brasil está chegando num ritmo interessante. Eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte: diante dessa necessidade de maior qualificação,